Fala pessoal, me chamo Felipe. Esse é o primeiro episódio aí de uma série que eu quero gravar, o projeto Day Trader aí. Bom, eu tô voltando a operar no mercado financeiro depois de 6 anos afastado. Tive uma experiência positiva com o mercado financeiro, até engraçada, porque na época, gente, eu lembro que eu operei por 2 semanas. Eu operava volume ali, suporte e resistência. E eu lembro que nessas 2 semanas eu fiquei positivo. Eu coloquei, na época, né, 6 anos atrás, eu operava pela Modal Mais. Eu coloquei R$ 100 na corretora, que era o suficiente para você operar 3 mini contratos. Era um absurdo, a margem era R$ 30 para cada contrato. E eu lembro que a minha meta diária era de R$ 50. E nessa época eu fiquei positivo, eu consegui fazer os R$ 100 que eu coloquei lá, eu consegui que se tornassem pouco mais de R$ 400. Só que eu nem sabia na época que tinha que pagar DARF nem nada, caí na malha fina. Depois de um tempo descobri de pagar multa lá, tudo mais. Mas por questões profissionais na época eu deixei o mercado de lado porque estava focado no meu trabalho, era um trabalho que eu gostava muito e tal. E, bom, esse ano eu decidi voltar a operar por dois fatores. Primeiro porque eu acho que é um valor extra legal que a gente pode conseguir fazer com o mercado. E principalmente porque eu encontrei ferramentas que tornam a leitura do mercado muito mais fácil. Obviamente, né, 6 anos depois a minha mentalidade é outra. Os últimos 3 meses eu passei estudando muito, simulando muito, ganhando o famoso tempo de tela, mas principalmente melhorando aqui, né, gente? Mentalidade, a paciência, o controle de ansiedade, os gatilhos para você se manter dentro do teu planejamento. E eu acho que agora eu estou pronto para, de fato, voltar a operar e ser consistente com os meus resultados. E a ideia, né, do projeto Day Trader que eu vou postar aqui no canal é justamente reforçar a disciplina que eu tenho que ter com o mercado. Porque aí é aquele reforço, tipo, poxa, se eu entrei numa posição, cara, eu vou ter que sustentar essa posição, porque eu assumi ali e depois eu vou postar o resultado para vocês, obviamente, né? E no episódio de hoje, além dessa breve apresentação, né, eu quero mostrar para vocês a estratégia que eu vou utilizar nas minhas operações. Tá? A gente vai operar mini índice e mini dólar, preferencialmente mini dólar, que eu tenho percebido aí nas últimas semanas que tem sido um ativo bem legal de ser operado dentro da nossa estratégia. Tá? Bom, mas sem enrolação, Felipe, que estratégia é essa? Bom, primeiro ponto, eu estudei 6 anos atrás muito sobre o raio-x preditivo. Se você não conhece o Sato e o Osney, recomendo pesquisar. Os caras têm um conteúdo muito bom sobre o mercado financeiro. E aí, esse ano, eu encontrei, junto com um amigo, uma comunidade que meio que foi um braço do raio-x preditivo, que tem algumas ferramentas que ajudam muito na leitura, e eu vou mostrar para vocês hoje como que funciona isso, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Eu estou aqui no gráfico de 1 minuto do mini dólar, tá? Que é o período que eu uso para fazer as entradas. E aqui, logo de cara, vocês já percebem, né? Vou pegar o gráfico aqui do dia 26 de julho, tá? Eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia 27. Vocês percebem que eu já tenho uma regra de coloração diferente aqui no gráfico, certo? O que é essa regra de coloração? Essa regra de coloração nada mais é do que indicador TR saldo de agressão. Você que usa o Profit Pro aí, se você jogar aqui ó, TR, você vai ter aqui ó, o saldo de agressão, né? Tem aqui o volume de agressão saldo, tá? Tem esse indicador aqui. Nada mais é do que esse indicador, só que plotado diretamente nos candles. Felipe, o que esse indicador vai me falar? Vamos lá, a gente tem 4 cores aqui. 2 cores para compra, 2 cores para venda. O violeta é um ultra de venda e o amarelo escuro aqui é um gold de venda. Tá? Significa que neste candle exatamente que foi pintado aqui de violeta, né? Durante esse minuto, as negociações que houveram, o saldo vendedor foi maior do que 5.000 contratos. A gente consegue configurar isso, tá? Através das propriedades aqui, ó, posso configurar ó, 5.000 contratos. Quando ele pinta o Gold, é mais de 8.000 contratos. Ou seja, neste candle, nesse minuto, sobraram mais de 5.000 contratos na venda, certo? Aqui a gente tem um Gold de compra. Significa que neste candle sobraram mais de 8.000 contratos na compra. Primeira informação importante, tá bom? Bom,
Logo depois, a gente tem aqui uns risquinhos, né, verdes, tem um risquinho aqui fúcsia, tem risquinho vermelho e violeta também. O que que é isso, Felipe? Vamos lá, a gente tem um segundo indicador, que é o RG. O RG, gente, ele representa o saldo da agressão nos últimos 2 candles. Ou seja, são agressões diretas no book de ofertas. Significa que nesses 2 últimos candles aqui, ó, a gente pegar aqui o candle da 9798, nesses 2 últimos candles, a gente teve uma agressão de no mínimo 2.000 contratos. Se esse candle for azul aqui, né, o fúcsia, é 3.000 contratos. Se o candle for vermelho, 2.000 contratos. Se o candle for violeta, 3.000 contratos. Ou seja, alguém bateu no book lá 2.000 contratos de agressão. Uma agressão forte para o dólar. Bom, entendendo isso, gente, a gente vai ter a nossa leitura de mercado, tá? O estocástico ele vai me ajudar a entender um pouquinho mais se o mercado já está meio que numa fase de exaustão ou não. No mini dólar, vou confessar para vocês que o estocástico não tem funcionado muito bem. No mini índice ele ajuda muito, tá? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês como funciona a estratégia. Primeiro ponto, eu tenho aqui a minha estratégia de pontuação, que são 4 pontos de loss para 8 pontos de gain. Simples assim, tá? Primeira situação do mercado. O mercado abriu, tá? A gente teve aqui ó, a primeira agressão nesses 2 candles aqui no book, ou seja, o comprador botando força ali, tá? Na compra para fechar o gap aqui provavelmente, tá? Só que olha que situação interessante. O pessoal agride o book com 2.000 contratos e o vendedor vem aqui, ó, e a gente tem um candle com saldo de mais de 5.000 contratos na venda. O que acontece? A gente vai assumir 2 situações aqui. Uma. Ou o vendedor, de fato, está colocando uma barreira no preço aqui, falando, não, daqui não vai passar. E agora a gente tem a famosa situação de briga, em que o comprador vai brigar com o vendedor. E é aqui que está a nossa estratégia. O resultado dessa briga é onde a gente vai entrar. Por quê, gente? Vamos lá. Se o comprador bateu no book aqui e o vendedor veio aqui e fez sobrar, teve muita gente vendendo, sobrou 5.000 contratos na venda. Você concorda comigo que o vendedor vai ter que defender essa posição, não vai? Por quê? Se ele não defender, ele vai ser estopado. E se o cara colocou força na venda aqui nessa região de preço, o stop dele está por onde? Cara, tá no máximo no fechamento do gap aqui, né? Mas beleza, vamos colocar que ele sumiu que está aqui por cima aqui já. E olha só que situação legal. Sobram 5.000 contratos na venda, só que olha o que o comprador faz no candle seguinte. Absorve toda a venda e já entra agredindo nos candles seguintes. Quem entrou vendendo aqui foi estopado. E o stop dessa galera gerou força compradora. Né? E o mercado, a partir do travamento desse player, andou 9 pontos. Então, essa é uma estratégia bem legal, porque a galera que entrou vendida aqui foi travada e estopada. E esse stop gerou aí 9 pontos de movimento. Isso aqui já daria uma entrada dentro da nossa estratégia, que é a estratégia de travamento de saldo. Então, o cara foi travado aqui, fechamento do candle, entraria aqui, ó, 4 pontos de loss, 8 pontos de gain, pegaria ali já a nossa primeira entrada. Tranquilo até aqui, certo? Bom, vamos lá. Vou explicar mais uma situação para vocês para que fique bem claro como que funciona essa leitura, tá? A gente tem aqui um grande saldo comprador, certo? Ou seja, muitas pessoas entraram na compra, mais de 8.000 pessoas, mais de 8.000 contratos sobrando na compra. Então a gente pode assumir que o comprador agora, o mercado está com ele, o vendedor já ficou para trás, o mercado está com o comprador agora. O comprador tem que defender o preço dele, porque senão o que vai acontecer? Ele vai ser estopado e vai gerar um movimento, certo? Beleza. Olha só o que acontece, que legal. As agressões são constantes do comprador. Só que o preço chega, fecha o gap aqui bonitinho e tal. E olha o que o vendedor faz. O vendedor entra agredindo com um saldo maior de 8.000 contratos na venda. Só que, ué, Felipe, o preço nem chegou a testar lá o final aqui do comprador, né? Exatamente. A gente não teve agressão do vendedor no book. Né? Olha só as agressões aqui, depois vou mostrar para vocês. Olha a quantidade de agressão na venda aqui. Ou seja, o preço veio testar o comprador, só que não teve agressão suficiente. O que o comprador conseguiu fazer? O comprador conseguiu defender o preço dele. E aqui é o nosso segundo gatilho de entrada. O primeiro são os travamentos e o segundo, gente, são as lajes. O que é a laje, Felipe? A laje é a defesa de preço. O mesmo ia valer, pessoal, se esse vendedor aqui defendesse o preço dele, a gente ia assumir que ele defendeu o preço à laje. A gente entraria vendido ao invés de entrar comprado aqui, tá?
Beleza, olha só, a gente tem um teste de 50%, normalmente a gente assume que 50% é uma região de defesa do comprador. O preço veio testar ele, parou exatamente no 50%, sem agressão. Gatilho de compra. Entro comprado aqui, tá? 4 pontos de loss para 8 pontos de gain. Pagou novamente a segunda entrada, tá? E a confirmação disso é a agressão entrando aqui, né, gente? Logo depois. E olha só que legal aqui a situação, né? Ó, não teve muita gente entrando vendida aqui? Teve, Felipe. E o que aconteceu? Não teve um saldo agredindo na compra? Teve. O vendedor segurou o preço? Não, não segurou. E olha só o movimento que o mercado deu aqui de novo? Mais 10 pontos. Então, se você não quisesse entrar aqui na laje, ah, Felipe, eu só quero entrar no travamento. Aí você teve um segundo travamento de saldo aqui, fechamento do candle, você entrou. 4 pontos de loss para 8 pontos de gain. Pagou. De novo, mais uma entrada. Tá? Gente, basicamente essa é a estratégia do ômega e do RG, tá? Eu acho que é uma visão muito limpa do mercado. São ferramentas de tape reading, né? Só que o Maicon, que é o desenvolvedor dos indicadores, ele conseguiu programar de uma forma que isso fique visual, né, no gráfico. Eu achei isso genial, muito bom mesmo, porque aí você começa a entender o porquê que o preço para numa região, o porquê que o preço está brigando tanto em outra região, né? Porque, cara, tem algum comprador lá defendendo aquela região. E olha só, para confirmar para vocês que é legal. Lembra que a gente marcou 50% desse carinha aqui, né? Do comprador aqui? A gente marcou 50%, o vendedor parou exatamente no 50%. E olha só o que acontece logo depois. O mercado anda, a gente tem aqui uma notícia, né? Aqui, a gente tem uma situação legal. A gente tem agressão compradora, só que o candle fechou vendedor. Ué, significa que o vendedor está defendendo essa região aqui. Ele está falando assim, Felipe, aqui o preço não vai passar, daqui eu vou agredir para baixo. Tranquilo. E olha só como o preço respeita essa região. Então eu começo a entender por que está tendo briga e acumulação aqui. Cara, porque o vendedor definiu um limite, falou, cara, aqui é o preço onde eu vou sustentar e vou segurar a minha venda. Beleza. E para confirmar essa leitura, depois ó, entra um saldo gigantesco aqui, vendedor, entra uma agressão na venda, só que olha que legal. Olha aonde que o preço para de novo, no 50% daquele gold de compra, daquele volume altíssimo de compra que entrou no mercado. O que acontece logo em seguida? Olha o preço subindo de novo. Por quê? Cara, o comprador aqui, ó, defendendo a posição dele, certo? Só que agora a gente tem mais uma situação. Eu vou mostrar para vocês que legal, para ver que eu mostrei na compra, mas na venda também funciona, Felipe? Com certeza. A gente já não tem aqui a referência que essa é uma região que o vendedor está defendendo a posição, certo? Só que agora, olha que legal aqui. A gente tem um grande volume vendedor nesse cara aqui, certo? Ou seja, o vendedor agrediu forte aqui. Ele tem que defender o preço dele. Por quê? Se ele não defende o preço dele, ele é estopado e o preço vai subir. O que acontece? Ó, o preço sobe, não tem agressão compradora, não tem saldo comprador sobrando aqui no book. Tá? O preço vem devagar, candles brancos subindo. Chega no limite do preço do vendedor, olha o doji aqui confirmando a entrada. Opa, não teve agressão? Cara, o vendedor provavelmente, a maior chance, né? A gente não tem como assumir que 100% das vezes ele vai defender. Mas, cara, se eu não tive nenhuma agressão compradora, não tive um saldo comprador grande aqui, a maior probabilidade é que o vendedor defenda a posição dele. Mais um gatilho de venda nesse caso. Entra vendido aqui no doji, 4 pontos de loss para 8 pontos de gain. E olha só que legal, o mercado pagando de novo. Olha o vendido defendendo a posição dele aqui. Tá? Só que agora a gente tem uma mudança de cenário. Por quê? Até então a gente tinha várias agressões compradoras e uma agressão vendedora. Agora não. Olha só, a gente tem uma agressão vendedora com grande volume. O preço do comprador ficou para trás agora. Opa, e agora, Felipe? Agora o mercado mudou de lado. O mercado está com o vendedor. E assim como a gente marcou 50% do comprador, agora a gente vai marcar os 50% do vendedor, tá? E olha só que legal, gente. Cara, eu acho muito legal mostrar. Esse episódio, gente, basicamente é mostrando a estratégia, tá? E os próximos episódios vão ser as operações, tá? Marquei os 50% do vendedor aqui. Olha só, o mercado vem, tá? Testa aqui os 50% dele sem agressão compradora. Opa, lá, Felipe, a gente entrou comprado, né, nesse teste de 50%. E agora? Teste de 50%, vai entrar vendido. 4 pontos de loss para 8 de gain.
pagou de novo. Olha a agressão entrando aqui. E olha só que legal, gente. O mercado ele vem testar aqui o preço de abertura praticamente, né, perto do price guide aqui, que vai ficar para outro vídeo a explicação, tá? O comprador, num último suspiro aqui, ó, onde ele entrou agredindo aqui, ele deixa um saldo enorme aqui, só que sem agressão na compra. Ó, de novo, o preço veio aonde? No 50% do vendedor. O que o vendedor fez? Olha só, defendeu de novo o preço. Daria mais uma entrada aqui no 50%, tá? De novo, ó, 4 pontos de loss para 8 pontos de gain. Pagou de novo aqui, tá? Aí, a gente tem uma mudança de situação logo a seguir. O comprador agora agrediu aqui nos candles aqui. Opa, Felipe, aqui é meu limite. Então, assim como lá em cima a gente marcou que é uma região que o vendedor está defendendo, aqui, de novo, ó, é uma região que o comprador está defendendo, porque ele está agredindo o book aqui. Ele agrediu o book 2 vezes seguidas com mais de 3 mil contratos. Ou seja, a intenção dele é segurar o preço ali. Por quê? Cara, se esse cara perder o preço dele aqui, ele vai ser estopado e aí o mercado vai cair, né? Então, ele está segurando o preço dele. O mercado tenta agredir para baixo, não consegue romper o preço do comprador, tá? Aqui a gente já tem um indício bem legal de que o comprador vai defender a posição dele, né? Teste de 50%. Opa, Felipe, foi rompido, né? Mas está testando a agressão. A agressão entrou aqui no candle aqui, né? Daria um gatilho de compra, tá? Posso entrar aqui no teste de 50% aqui, tá? Chegaria no limite do preço ali, tá? Mas aqui, gente, a ideia é mostrar para vocês como que funciona essa leitura com saldo de agressão, com os RGs ali também, tá? No book. É uma estratégia bem objetiva, tá? Você só tem que estar atento na tomada de decisão, certo? E nos próximos vídeos, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar as minhas entradas. Então, eu vou explicando por que eu estou entrando, estou assumindo uma posição. Se tomar loss, eu vou mostrar o loss. Tá? Se der gain, eu vou mostrar o gain para vocês. Como que funciona o meu plano de trade? Né? Eu posso tomar um loss de 4 pontos no dia. Tá? Se eu tomar um loss, entrei na primeira operação, tomei loss de 4 pontos. Eu paro. Se o mercado estiver legal, por exemplo, esse mercado aqui é um mercado super favorável para operar. Eu faço 2 entradas. Se 2 entradas der gain, eu parei também. 16 pontos ali, tá maravilhoso já. Vou operar um contrato de dólar ou posso operar 2 contratos de mini índice. Felipe, a estratégia funciona para o mini índice também? Também funciona para mini índice, tá, pessoal? Estou aqui com o gráfico de 1 minuto do mini índice, tá? Vamos lá. Ó, vou mostrar para vocês uma situação legal, né? Lembra que a gente falou lá das lajes, 50% dos compradores, né? Olha só que interessante aqui, logo de cara, nem precisei procurar muito, né? Ó, a gente tem aqui o comprador, né? Entrou um grande saldo com a agressão aqui de contratos, tá? O preço chegou lá em cima, fez o teste, né? Então a gente poderia ter entrado na compra aqui, ó, legal, 200 pontos aqui. O mercado vem descendo, o vendedor agride aqui. Só que olha o preço, chega no 50% sem agressão. E olha o que o mercado faz, bate no 50% e volta a subir, né? A agressão aqui dos 50%, a gente tem mais aqui 150 pontos aqui no índice. Então funciona para o mini índice também. A diferença, gente, como o volume do índice é maior, os valores são outros, né? Então tem uma configuração para cada ativo, certo? É óbvio, tá, pessoal? Quem tiver interesse nos indicadores, a comunidade do Ômega, deixa um comentário aqui no vídeo. Eu passo para vocês o contato do Maicon, para que você tenha acesso às ferramentas. De verdade, gente, essas ferramentas me deixaram muito mais seguro das entradas que eu estou fazendo no mercado. Quando eu erro, eu já consigo identificar o porquê, né, aonde eu assumi a posição ali, por que eu errei também. Nos últimos meses aí eu tenho operado no simulador barra conta real. E uma das minhas falhas na conta real, gente, tem sido que eu não tenho segurado tanto as operações. E eu acho que a ideia desse projeto Day Trader aqui é justamente que eu tenha mais disciplina quanto a confiar nas minhas entradas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês, esse mercado aqui do dia 26. Tá? Eu fiz 2 entradas. Tá? Eu fiz uma entrada nesse travamento aqui. Só que aí o que eu fiz? Assim que o preço subiu um pouquinho, já subiu ali 2 pontos, eu já arrastei o meu preço um ponto de gain.
Aí o que acontece? O mercado volta, cara, é um tique pequeno, 2 tiquezinhos ali, né? Pegou, parou meu stop. E aí o mercado subiu 8 pontos. De novo, o teste de 50% aqui, eu fiz outra entrada. Eu entrei comprado aqui. O mercado andou um pouquinho contra. A hora que ele andou a favor aqui nesse candle, eu já arrastei ali para um ponto de gain. Ele volta, pega meu stop e sobe os 8 pontos. Então, esse tem sido um erro que eu tenho cometido, de não segurar as posições. E eu acho que a ideia desse projeto, a principal é essa. É que eu mantenha a disciplina de quando eu entrar numa operação, eu tenho que manter até chegar no meu alvo ou até pegar meu loss, está tudo certo, tá? É, é isso. Espero que vocês gostem aí. Quem quiser o contato das ferramentas, é só deixar comentários aqui. E bora buscar essa consistência no mercado financeiro aí, porque com certeza é possível.